Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Kiwi do Mundo e hoje eu venho fazer a atualização de um projeto de leitura. Eu estou me referindo ao projeto 100 livros essenciais da literatura mundial, relação da revista. Eu vou deixar aqui embaixo o post em que eu falo do projeto, apresento a relação dos 100 livros, marcando o que eu tenho, já li, o que eu não tenho, o que eu tenho, mas ainda não li, com links para a resenha em vídeo, em post, e também todos os vídeos de atualização do projeto, dizendo em qual vídeo eu estou falando de qual livro, ou de quais livros, né, melhor dizendo. Enfim, vou deixar o post aqui embaixo, vocês vão dar uma olhada, vocês vão ver tudo sobre esse projeto. O Burlador de Sevilha, do Tirso de Molina. É uma história bem curta, aqui tem outras histórias, por isso que o livro é grande. Esta história eu acho que não foi traduzida para o português, eu tenho em espanhol. E é a história do Dom Juan. Aqui nasce o Dom Juan, eu já falei sobre isso aqui em outros vídeos, que é a história do conquistador que vai seduzindo mulheres. O Dom Juan não ficou famoso por conta desta obra, ele ficou famoso por conta da peça de Molière chamada Dom Juan. Mas o Dom Juan nasceu aqui, a figura do Dom Juan, ele está aqui. Dom Juan, não preciso nem comentar muito, né? A história do conquistador que vai conquistando, conquistando, conquistando. E eu já disse pra vocês que eu acho que este comportamento obsessivo repetitivo, que parece neurótico, reflete uma busca, né? Tá buscando alguma coisa. E acho que toda busca é busca de identidade. Então, o que será que o Dom Juan está querendo? Além do óbvio, assim, o que está por detrás do óbvio, eu quero dizer. Tá? É um caso para se pensar. Outro livro, Grandes Esperanças, do Charles Dickens. A gente sabe que o Charles Dickens, ele sempre conta histórias de garotos sofredores durante o século XIX. Sofredores porque são espancados, são órfãos, vivem em condição de miséria. Ele também representa muito a situação da Inglaterra nesse período. A Inglaterra era uma grande potência. A gente está aqui no período de imperialismo, né, britânico. Aqui aparece essa questão do imperialismo britânico com os fugidos, presidiários fugidos, que eram extraditados para a Austrália. A história aqui é do Pip, que vive com a irmã, casada, mais velha, casada, e a irmã é muito cruel, né, com ele, o maltrata, mas ele gosta muito do cunhado, o Joe, o amigo dele, o grande amigo dele. E o Pip ajuda um desses presidiários que eu falei. A história segue, aí ele começa a frequentar a casa de uma senhora que tem a sobrinha, Stella, porque ele logo se apaixona, se encanta, e a moça humilha ele, a garota, né, humilha, debocha, despreza. Ela é toda orgulhosa. Ele passa a história toda apaixonado por ela. Enfim, até que ele recebe uma proteção de alguém. Ou seja, ele recebeu uma fortuna para se educar, para se tornar um cavalheiro, né? Então aí ele sai do convívio familiar e vai ser educado para se tornar um granfino. Aí tem dinheiro e tal, ele muda de comportamento, o tempo passa, ele se torna adulto. É um romance de formação. Ele sai da casa lá dos parentes e vai viver a vida, vai aprender a vida, né? É um período de aprendizagem moral, sobretudo, né? Os romances de formação tratam disso. Passam-se os anos, ele pensa que foi a senhora que ele frequentava a casa, que eu não lembro mais o nome, que o agraciou, né, com essa fortuna, tentando salvá-lo de uma vida humilde, né, sem recursos, mas depois ele descobre que não foi essa senhora que o ajudou, foi outra pessoa. São aquelas histórias do Dickens que a gente já está acostumado, como em David Copperfield, Oliver Twist. É sempre um órfão, é sempre um garoto pequeno que sofre, cresce, vai lidando com relações assim de maus tratos, numa Inglaterra que é castradora, repressora, mas que economicamente vai muito bem, obrigado. Mensagem de Fernando Pessoa, um livrinho. Eu acho engraçado esse livro estar na relação, porque ele é bem pequenininho. E assim, eu acho que tudo que Fernando Pessoa produziu é bom, né? E aí eu fiquei pensando, por que esse? Esses poemas são os mais representativos? Não sei se são os mais representativos, porque eu gosto muito do Fernando Pessoa, eu gosto dos heterônimos, principalmente do Alberto Caeiro, e eu não sei
Não sei por que esse, porque não os outros, mas eu acho que poderia ser qualquer um, hein? Eu não estou criticando, não estou falando que isso é ruim. É que poderia ser qualquer um, né? E eles tiveram que escolher algum. Folheando assim, eu acho que eu já sei porque este foi escolhido. Porque este fala muito da história de Portugal. Só de passar assim, a gente vê Dom Henrique, Dom isso, o Infante, o Sebastião. É a história de Portugal contada em verso, que é quase como ser cantada. É quase como se ele tivesse feito que o Camões fez, cantou a história de Portugal, só que ele fez de outra maneira, poema lírico e numa outra perspectiva, perspectiva do século XX, né? Começo do século XX. Porque eu li isso aqui faz um tempo, eu estava esquecendo dos conteúdos daqui, né? Quais eram os poemas daqui, só de folhear relembrei. É por conta disso, muito provavelmente. Não é... Seria... Fernando Pessoa, sempre Fernando Pessoa, qualquer um poderia ser relacionado pela Bravo. Mas este aqui é especial porque é a história de Portugal. Viagem ao fim da noite, do Louis Ferdinand Céline. Aqui é uma história autobiográfica, se não totalmente, em grande parte, do Louis Ferdinand, que vai combater na Primeira Guerra. Só que ele não é aderente a essa situação de guerra. Ele tem raiva, ele não gosta, ele fica sem interlocução. A posição dele é muito parecida com a posição do Dr. Zhivago, hein? Durante lá todos os conflitos e revoluções da Rússia, né, antes de se tornar União Soviética. Ele também não é aderente. Então essa coisa de vamos lutar, nacionalismo, não é com ele. Ele se vê nessa situação obrigado. Então ele vai para a África, depois que termina a guerra ele vai para os Estados Unidos, também fica sem interlocução lá. Pense que é os Estados Unidos no período da riqueza, década de 20. Os Estados Unidos estava bem próspero, né? Ele foi para Detroit ali, Ford, trabalhou na indústria automobilística, então a prosperidade ali, ele também não se identificou. Ele volta para a França, também não se identifica. Então percebo, 3 continentes em situações bem diferentes, porque ele foi para a África primeiro, situação de colonização, depois vai para os Estados Unidos, situação de prosperidade, volta para a França, né, porque ele é francês, e situação de pós-guerra, miséria total, recuperação do país. Ele não se sente aderente a nenhuma dessas realidades. Ele é pessimista. A última obra é Adeus às Armas, do Hemingway. Eu fiz um vídeo sobre este livro. Aqui também é a história que se passa na Primeira Guerra Mundial. Também é autobiográfica até certo ponto. O Hemingway também serviu na Primeira Guerra, também foi ferido na perna, ele dirigia a ambulância, assim como o personagem aqui. E aqui o personagem se envolve com uma enfermeira, que a princípio era um relacionamento assim, superficial, pelo menos da parte dele. Mas como à medida que a guerra vai se tornando mais próxima e mais séria deles, porque eles estão aqui na Itália, e mais séria, o romance deles também vai se tornando sério. O romance dele representa um pouco essa condição de guerra, porque eles estão isolados, ela também não é italiana, acho que ela é irlandesa, não lembro mais, ele é americano, estão em outro país, praticamente isolados de suas culturas numa situação de guerra, aí eles se tornam essenciais um para o outro. E como esse livro termina, é como fica a Europa depois da guerra, aquele nada. A gente tem aqui um romance muito bom sobre a Primeira Guerra Mundial, mas que pode passar assim, sem muita atenção, se você não analisar bem no que diz respeito à guerra em si e no que diz respeito à escrita do Hemingway. Se você quiser saber mais sobre isso, veja meu vídeo. Aliás, esses 2 livros aqui, eu também comentei eles no vídeo que eu fiz sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Porque os 2 tratam deste período. Então vejam lá e vejam também o do Hemingway, se vocês tiverem mais interesse, certo? Então assim, 5 livros para atualizar esse projeto da revista Bravo. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem se vocês leram algum desses livros, o que acharam, certo? E a gente continua a conversar sobre eles. Muito obrigada por assistir. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir e de me seguir no Instagram e no Facebook, o Que Vi do Mundo. Beijos e tchau, tchau.